Olá, meu bravo, olá, minha brava. Sejam cada um de vocês muito bem-vindos a mais uma aula de hoje do nosso preparatório. Que bom que você escolheu investir no seu futuro e que bom que escolheu aqui na Bravo. Então aproveita o início dessa aula, já pega o seu lápis, já pega a sua caneta, seu caderno, seu celular, seu tablet, onde quer que você anote e já presta atenção nessa aula porque nós temos muita coisa importante para trabalhar aqui hoje, tá certo? Pegue também sua água, se manter hidratado é sempre muito importante. E vamos que vamos, porque hoje é um assunto importante e específico, hein? Hoje, para todo mundo, para todos vocês que vão fazer a prova da Polícia Civil, saibam que a matéria de hoje ela é indispensável. Afinal de contas, nós trataremos da legislação própria da Polícia Civil, certo? Então, vem comigo, porque temos muita coisa bacana para trabalhar na aula de hoje. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Arnon Arruda Simões, e nessa aula de hoje nós iniciaremos o estudo da Lei Orgânica da Polícia Civil, certo? Eu gosto sempre no começo das aulas de deixar aqui os meus meios de contato. Então eu tenho aqui o meu Instagram, @arnoarruda.adv, porque além de professor, também sou advogado, tenho muito orgulho das profissões que atuo. Meu e-mail também, arnonasimões@gmail.com. Entre em contato comigo, entre em contato com os demais professores da Bravo. Não perca tempo, porque nós temos muita coisa importante para ver. E pode ser que até mesmo ali no Instagram, naquele momento de lazer, você encontre aí aquela dica que vai ser, olha, a cereja do bolo para você matar a pau na prova e, se Deus quiser, ser aprovado, que é isso que a gente quer aqui. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, como eu estava dizendo para vocês, nessa aula de hoje nós trabalharemos a Lei Orgânica da Polícia Civil, certo? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos para o seu concurso, para a sua prova, e hoje nós vamos focar na Lei Orgânica da Polícia Civil, certo? Não tem mistério, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas como qualquer lei orgânica de qualquer instituição, ela é muito específica. Então, tão somente pelo norte, que nós temos das estruturas funcionais das demais polícias, somente pelo norte a gente não vai conseguir resolver, não. Tem que estudar. Mas estudando, não tem erro. Beleza? Vamos lá. A Lei Orgânica da Polícia Civil atualmente, desde 2013, porque antes nós tínhamos outra lei que fazia esse papel, em 2013 foi editada a Lei Complementar número 129 de 2013, certo? Então, essa legislação se tornou a Lei Orgânica da Polícia Civil. Então, obviamente, é essa lei que vai nos trazer todo o panorama geral que nós temos da Polícia Civil daqui de Minas Gerais, que, como eu disse para vocês, pode se diferir das outras polícias, dos outros estados. Então, a Lei Orgânica da Polícia Civil daqui de Minas é indispensável para quem vai prestar o concurso da Polícia Civil daqui de Minas. E muito embora aqui nas aulas eu vá trazer para vocês os pontos que mais caem, os pontos que são mais cobrados, aqueles pontos que são mais relevantes para a banca, você tem a obrigação de ler a lei inteira. Pega essa lei e imprima. Eu baixei o PDF dela essa semana, deu 44 páginas o PDF. Ou seja, 2 dias ali no máximo você mata essa leitura. E olhe lá, hein? Talvez até num dia só. Leia esse PDF com calma, pausadamente, para que você entenda as exposições que estão lá, certo? Porque a nossa aula ela tem que ser direcionada, a aula tem que ser producente, mas não significa que você tenha que chutar o balde e não ler a lei toda, não estudar a lei toda. Certo? Então, fica claro isso aí. Para casa, acabou essa aula, o que você vai fazer? Me seguir a Bravo, os demais professores, e depois de seguir, vai baixar o PDF da lei, no Google você acha com a maior facilidade, e vai ler então essa lei que nós vamos começar a introduzir aqui hoje. Beleza? Agora me acompanhe aqui na leitura do que diz o artigo 1º da Lei Complementar 129. Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a PCMG, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis, certo? Então, quando nós falarmos da Polícia Civil de Minas Gerais, nós temos que a Lei Complementar 129 de 2013 é a sua lei orgânica e, como tal, dispõe sobre a competência dessa polícia e sobre o seu regime jurídico. O que é o seu regime jurídico? São as normas que lhes são aplicáveis, beleza? Que são aplicáveis a quem? Aos integrantes das carreiras policiais civis, que são mais de uma, como nós veremos. Beleza? Vamos praticar aqui. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julgue a proposição a seguir como certa ou errada. Vamos lá. Primeiro, a Polícia Civil possui regramento próprio constante da Lei Complementar 129 de 2013 do Estado de Minas Gerais. Conforme disposto na mencionada lei orgânica,
A Polícia Civil tem regime jurídico próprio, diverso do regime jurídico de direito público. E aí, meus caros? Essa proposição está correta ou essa proposição está errada? Ela está errada. Por que essa proposição está errada? De fato, falar que a Polícia Civil tem regime jurídico próprio é verdade. Mas é um regime jurídico diverso do regime de direito público? Não, né? Sabemos que a Polícia Civil, assim como os demais órgãos que integram a administração pública brasileira, esses demais órgãos que integram a administração pública, eles submetem ao regime jurídico próprio do regime jurídico de direito público. Então, nesses casos, é errado se falar que é um regime jurídico diverso do regime jurídico próprio do direito público. Tá certo? Então, essa questão aqui está errada. Nosso gabarito aqui é errado. Beleza? Vamos dar continuidade aqui ao estudo da lei. Primeira coisa, vamos aqui para o artigo 2º. Olha o que diz. Nós vamos ler aqui o artigo 2º e depois nós vamos destrinchá-lo e comentar ponto a ponto. A PCMG, órgão autônomo, tá bom? Essencial à segurança pública, a realização da justiça e a defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no território do Estado, em conformidade com o artigo 136 da Constituição do Estado, dentre outros, o exercício das funções de... Nós vamos passar aqui ponto a ponto. Então vamos lá. O que são as questões que mais são cobradas aqui? Primeiro, a Polícia Civil é um órgão autônomo, beleza? Ela é um órgão autônomo que detém autonomia administrativa, detém autonomia financeira. Então, dizer que a Polícia Civil não é autônoma é equivocado. E por que eu estou batendo nisso, professor? Por que eu frisei isso aqui? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. A Polícia Civil é autônoma? De fato, ela é autônoma. Isso significa dizer que ela não tem subordinação a ninguém? Errado. A Polícia Civil é autônoma, mas ela é subordinada ao governo do Estado. E o fato de ser subordinada ao governo do Estado não lhe retira a característica da autonomia. A autonomia no âmbito do direito administrativo tem um sentido próprio, não é mesmo? Então, quando eu falo que um órgão é autônomo, não significa dizer que ele não esteja subordinado a outro, como é o caso da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, de fato, é autônoma, mas ainda assim, como qualquer órgão da administração do Executivo Estadual, subordina-se ao governo do Estado. Beleza? E outra questão que às vezes é cobrada. Aqui, dentre as funções da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nós temos ali, né, os seus objetivos descritos lá no artigo 136 da Constituição do Estado de Minas, tá bom? Não cai na pegadinha de achar que é do artigo 136 da Constituição da República. Não é a Constituição da República, não, certo? É da Constituição do Estado. E uma última informação aqui, para ficar clara essa base introdutória, para a gente avançar na Polícia Civil. A Polícia Civil, ela integra o sistema de defesa social. O sistema de defesa social do Estado de Minas, ele é um órgão plural, porque ele engloba diversas instituições. Nós temos a Polícia Civil, temos a Polícia Militar, temos os bombeiros militares, nós temos, então, uma defesa social em Minas Gerais que é composta por diversos órgãos. Tenho certeza que, talvez, na sua cidade, você tenha visto aí a nomenclatura RISP. O que significa RISP? Que em Montes Claros, por exemplo, há a 11ª RISP, por exemplo, além de outras. O que é a RISP? Região Integrada de Segurança Pública, composta por diversos órgãos, inclusive a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, dentre outros. Beleza? Então vamos para frente. Vamos praticar. De acordo com as disposições da Lei Orgânica da PCMG, Lei Complementar 129 de 2013, assinale a alternativa correta acerca da Polícia Civil. Correta. Qual que é a correta? É órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa das instituições democráticas? B. Por ter natureza de polícia judiciária, a PCMG não integra o sistema de defesa social? C. A Polícia Civil tem seu objetivo de atuação previsto no artigo 136 da Constituição da República? Ou letra D. A Polícia Civil, por estar diretamente subordinada ao governo do Estado, não pode ser classificada como órgão autônomo. E aí, meus bravos, qual é a correta aqui nesse caso? A correta é a letra A de amor, né? A do professor Arnoldo, que você quiser. De fato, a Polícia Civil é órgão autônomo e é essencial à segurança pública, realização da justiça e defesa das
instituições democráticas. Portanto, a letra A é a correta, certo? Não é Constituição da República, do Estado. A Polícia Civil, de fato, integra os temas de defesa social e ela é, sim, um órgão autônomo. Beleza? Vamos para frente. Mais uma questão aqui. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julguem a proposição a seguir como certa ou como errada. A subordinação da Polícia Civil ao governo do Estado não lhe retira o caráter autônomo, especialmente no que tange à autonomia administrativa e financeira. E aí, meus bravos, essa proposição está certa ou ela está errada? Ela está certa. De fato, é isso mesmo. A Polícia Civil, assim como os demais órgãos que integram, né, a administração do Executivo Estadual, está subordinada ao governo do Estado de Minas Gerais? De fato, está subordinada ao governo do Estado de Minas Gerais. Mas isso não retira a autonomia da Polícia Civil, especialmente porque a própria Lei Complementar 129 de 2013, que é a que estamos estudando aqui agora, especialmente porque ela prevê expressamente que a Polícia Civil tem, sim, autonomia, tanto administrativa quanto autonomia financeira. Portanto, está correto ao afirmar que a subordinação ao governo do Estado não, ou seja, olha o risco aí, não lhe retira o caráter autônomo, certo? Então essa proposição aqui não está errada, não, ela está certa. Beleza? Fica claro aí na sua cabeça, essa é uma pegadinha que a banca gosta de trabalhar. O fato de ter subordinação ao governo do Estado, de forma alguma, retira o caráter de autonomia da Polícia Civil. Como eu estava dizendo aqui, nós lemos, né, aqui nessa aula já o caput do artigo 2º, né, que fala que a Polícia Civil é um órgão autônomo, que a Polícia Civil tem ali os seus objetivos previstos no artigo 136 da Constituição do Estado de Minas. Constituição do Estado de Minas Gerais, tá bom? Seu artigo 136. Então, nós vimos ali o caput do artigo 2º, e quando falava lá dos seus objetivos, né, mesmo as finalidades e Constituição da Polícia Civil, é que nós vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui quais são as finalidades que estão previstas na Lei Complementar 129 da Polícia Civil. Vamos lá. Vou aumentar aqui para que vocês possam ver melhor quais são os objetivos. Primeiro, proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É um objetivo da Polícia Civil. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Segundo, preservação da ordem e da segurança públicas. Beleza? Públicas aqui porque concorda tanto com ordem quanto com segurança. Terceiro, a preservação das instituições políticas e jurídicas. Quarto, apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares em assunto de segurança interna, certo? Grave isso aqui, quando nós falamos de polícia civil, nós estamos falando de polícia judiciária, que se distingue do policiamento ostensivo, que em regra é realizado pela Polícia Militar, certo? Então, vamos lá. Vamos para mais uma questão. Dentre as funções da Polícia Civil, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 129 de 2013, não se inclui. Então vamos lá, o que eu não posso dizer que é uma das funções ou um dos objetivos da Polícia Civil, certo? Vamos lá, o que nós encontramos aqui? Letra A. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. B. Preservação da ordem e da segurança públicas. C. Preservação da paz pública por meio da atividade de policiamento ostensivo. D. Preservação das instituições políticas e jurídicas. Vamos lá, meus bravos. Nessa questão aqui, qual alternativa apresenta
e afirmações que não constituem uma finalidade, uma função ou um objetivo da Polícia Civil. Qual que é certo? Já sabe? É a letra C de casa, de fato. Dentre as funções da Polícia Civil, nós não encontramos lá no artigo 2º da Lei Complementar 129 a preservação da paz pública por meio da atividade de policiamento ostensivo, tá bom? Esse policiamento ostensivo é realizado em regra pela PM. Agora vem para cá, uma coisa. Presta atenção aqui. Professor, se tivesse só aqui até paz pública, eu poderia falar que é correto? Preservação da paz pública? Também não. Por quê? A gente tem que se ater ao que o enunciado pede. De fato, a atividade, né, da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, contribui para a preservação da paz pública. Só que a questão está falando nos termos do artigo 2º da Lei Complementar. Então eu só quero saber das funções, das finalidades que estão no artigo 2º da Lei Complementar 129. Então eu não vou me interessar por qualquer outra finalidade, objetivo ou função que possa existir na Polícia Civil, se ela não estiver aqui no artigo 2º. Então uma dica de prova para vocês, essa dica vale ouro. Se atenham ao que pede o enunciado, tá bom? Respondendo ao que pede o enunciado, você acerta a questão e pode ficar despreocupado, tá bom? Vamos para mais uma questão. 5. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julgue a proposição a seguir como certa ou errada. É função da Polícia Civil a apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da Polícia Judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares em assuntos de segurança interna. Vamos lá, meus bravos. Essa proposição está correta ou essa proposição está errada? Ela está correta. De fato, a 5 está correta. Realmente função ou objetivo da Polícia Civil, de fato, praticar tudo isso, ou seja, apurar infração penal, apurar ato infracional. Quem comete ato infracional? Menor de idade, ou seja, menor de 18 anos, tá bom? Exercício da Polícia Judiciária no âmbito do Estado, cooperação com as autoridades judiciárias, autoridades civis também, né, e militares, quando o assunto for a segurança interna, tá bom? Então, de fato, isso é verdade, essa proposição está correta em relação à finalidade, né, ou função da Polícia Civil. Então, percebam nesses aspectos introdutórios que essa lei complementar, que obviamente trata-se da Lei Orgânica da Polícia Civil, ela vai aqui começando, como qualquer legislação, estabelecendo ali ideias básicas para a gente poder aprofundar, beleza? Eu sei que esse assunto não é legal, eu sei que esse assunto é meio chato de estudar, mas é um assunto indispensável, né? Essa é a rotina do adulto, não tem jeito. Ainda mais um adulto concurseiro, né? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que é necessário. Então, até mesmo essas leis chatas, como leis orgânicas, a gente tem que estudar. Principalmente para a sua prova, não é mesmo? Que é uma prova específica, certo? Vamos ver aqui agora o que consta no artigo 3º, que vai nos apresentar os princípios que regem a Polícia Civil. Vamos lá. Artigo 3º. A Polícia Civil de Minas Gerais, ou seja, a PCMG, reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E deve ainda observar na sua atuação. Ou seja, nesse caput aqui, né, do artigo 3º, a gente encontra o famoso LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, lá no artigo 37 da Constituição da República. Beleza? Só que além dos princípios gerais, nós temos princípios que são específicos para a Polícia Civil, certo? Eu chamo de princípios específicos. Específicos, né? Porque estão previstos na lei própria da Polícia Civil e podem ou não, né, incidir em relação a outros órgãos. Na Polícia Civil incidem. Quais são? Primeiro, promoção dos direitos humanos. Segundo, participação e interação comunitária. Terceiro,
mediação de conflitos. Quarto, uso proporcional da força. Todos esses princípios eles são específicos da Polícia Civil, certo? Então, além dos princípios gerais que norteiam, né, todo órgão público no Brasil, nós temos os princípios específicos. Uso proporcional da força, tá bom? Mediação de conflitos, né, tem um objetivo de pacificação social. Segundo, participação e interação comunitária. E aqui o primeiro princípio, que é a promoção dos direitos humanos. Então, a própria Polícia Civil também tem a responsabilidade, tem isso como princípio, a preservação, e não só a preservação, mas também a promoção dos direitos humanos, certo? Vamos para mais uma questão. 6. A Polícia Civil, como qualquer órgão público, sujeita-se aos princípios norteadores do direito administrativo. Todavia, há princípios específicos para o citado órgão. Nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 129 de 2013, olha para você ver, está perguntando o artigo 3º da Lei Complementar 129 de 2013, ou seja, não importa os outros princípios que você possa eventualmente observar em outros locais, está se referindo aos princípios do artigo 3º da Lei Complementar, beleza? Em relação aos princípios específicos contidos, né, para o Estado órgão, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 129 de 2013, certo? Dentre esses princípios específicos, não se inclui, ou seja, a alternativa aqui embaixo que não expressa um dos princípios que estão contidos no artigo 3º da Lei Complementar 129, beleza? Vamos ver aqui então as alternativas. Letra A, promoção dos direitos humanos. B, A. B, uso excessivo da força como mecanismo de combate à criminalidade. C, mediação dos conflitos. Ou letra D, participação e interação comunitária. A correta é a letra B de bola, ou melhor dizendo, B de bravo. Por quê? Uso excessivo da força? Não, como a gente pode ver aqui, ó, é uso proporcional. Então, seria certo se estivesse falando aqui uso proporcional da força. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver mais princípios específicos aqui para a Polícia Civil, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 129. Vamos dar continuidade aqui. Outro princípio específico. Atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção, interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade. Tudo isso também é princípio específico da Polícia Civil de Minas Gerais. Agora, olha aqui o inciso 6º, olha, hierarquia e disciplina. Por que que está vermelho, grifado, ou seja, é importante? Por quê? Porque nós estamos acostumados a falar de hierarquia e disciplina apenas no âmbito da Polícia Militar, não é mesmo? Quando a gente fala em hierarquia, principalmente, né, a gente lembra daquela estrutura militarizada, do indivíduo que entra lá como recruta, como soldado, vira cabo, vai para sargento, acima do sargento vai ter o tenente, depois o capitão, o major, tenente, coronel, não sei, ou seja, quando a gente fala de hierarquia e disciplina, a gente lembra do militarismo, não é mesmo? Só que a Polícia Civil também é regida por hierarquia e disciplina, tá bom? Então não é só no militarismo que a gente encontra hierarquia e disciplina, não. Beleza? 7. A transparência e sujeição a mecanismos de controle interno e externo também, na forma da lei. 8. Integração com órgãos de segurança pública do sistema de defesa social. Certo? Tudo isso são princípios específicos da Polícia Civil. E gravem isso aqui, tá? Hierarquia e disciplina. Não é só para as instituições militares, não. As civis também. Tá bom? Não erre. 7. Vamos praticar. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julgue a proposição a seguir como certa ou errada. A Polícia Civil exerce função de polícia judiciária, diferindo-se da função policial ostensiva, exercida pelas polícias militares. Como polícia judiciária que é, a Polícia Civil não se orienta pela hierarquia e a disciplina,
que são próprios do militarismo. Essa proposição aqui da 7, é uma proposição certa ou é uma proposição errada? O que vocês acham? Ela é errada. Por que ela é errada? Temos que marcar aqui como errada. Se ela parasse aqui até esse ponto, olha, que eu grifei aqui, a Polícia Civil exerce função de polícia judiciária, diferindo-se da função policial ostensiva exercida pelas polícias militares. Estaria perfeito, correto, a gente pode marcar isso como certo. Porém, como polícia judiciária que é, a Polícia Civil não se orienta pela hierarquia e a disciplina, não se orienta, a gente não verifica hierarquia e disciplina na Polícia Civil, errado. Apesar disso ser mais comum e nós sempre associarmos as polícias militares, hierarquia e disciplina também fazem parte da Polícia Civil. Tá bom? Então essa proposição aqui da 7 está errada. Mais uma. Vou até aumentar a letra para vocês olharem melhor. É sabido que a carreira policial civil obedece à ordem hierárquica, pilar estrutural da corporação. Nesse sentido, é incorreto afirmar, ou seja, o que é errado em relação à Polícia Civil. Letra A. A hierarquia e a disciplina são valores de integração e otimização das atribuições dos cargos e objetivam assegurar a unidade técnico-científica da investigação policial. B. A hierarquia é instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais e objetiva a disciplina e a ética profissional. C. A disciplina vincula as atribuições funcionais do policial civil às disposições legais e administrativas. Ou letra D. O regime hierárquico autoriza imposições sobre o convencimento do servidor, desde que devidamente fundamentado. Qual que é a correta aqui? Qual que é a incorreta, melhor dizendo, né? Qual que é errada em relação à estrutura da Polícia Civil? É a letra D de dado. Por que que a letra D de dado, professor? Ela trouxe uma pegadinha. Olha, por mais que seja orientada pela hierarquia, de fato, né, a hierarquia na Polícia Civil, eu não posso a hierarquia como convencimento do servidor. Não. O servidor ele tem ali a sua autonomia para trabalhar, beleza? Então, por mais que haja hierarquia, eu não vou trabalhar no convencimento. Um chefe não vai convencer os seus ali subordinados a agir de uma forma ou de outra, beleza? As balizas que cada servidor deve observar são as balizas da lei, as balizas legais. Tudo bem? Então vamos para a próxima. E além daqueles princípios que são expressos, né, lá no artigo 3º da Lei Complementar 129, que são aqueles princípios específicos que norteiam a Polícia Civil, nós temos ainda outros princípios que também são norteadores da atividade do policial civil. Vamos ver aqui agora princípio por princípio, tá bom? São vários. Não vamos errar, não. Primeiro, indisponibilidade do interesse público, tá? Pus IP aqui só para ficar mais fácil para vocês depois. Tem essa sigla, mas é a indisponibilidade do interesse público. Segundo, finalidade pública, ou seja, toda a ação da Polícia Civil deve ter uma clara finalidade de atender o interesse público. O interesse público que, por sua vez, conforme nós já vimos, ele é indisponível. Terceiro, proporcionalidade. 4, obrigatoriedade da atuação. Ou seja, a atividade do policial civil não é uma atividade que seja regida ali pela discricionariedade sobre a atuação ou não. A atividade da Polícia Civil deve ser sempre realizada, tá bom? Sempre deve ser realizada. Quinto, a autoridade. De fato, a Polícia Civil trabalha também com a característica de ser uma autoridade. Nós temos a autoridade policial, né, que é encabeçada pelo delegado. Sexto, a oficialidade dos atos praticados pela polícia, não é mesmo? Os atos são oficiais e tem também as formalidades previstas em lei, não é mesmo? Sétimo, sigilo. Gente, a Polícia Civil trabalha quase sempre com investigação, não é mesmo? Se eu estou falando de investigação, eu tenho que ficar atento sempre ao sigilo. Não posso sair por aí dando bobeira e revelando tudo aquilo que a Polícia Civil está fazendo, certo?
Nós temos também a imparcialidade. A Polícia Civil não vai atuar no sentido de beneficiar, de favorecer A ou B, fulano ou ciclano. A Polícia Civil deve ser sempre imparcial no âmbito de suas atuações. Mais princípios. Estou achando que acabou ali com aqueles? Não, a Polícia Civil é cheia de princípios. Beleza? Nós vamos finalizar esses princípios aqui com esses aqui que estão relacionados na tela para vocês. Vamos lá. Me acompanhe aqui nessa leitura desses princípios que são norteadores também da própria atividade do policial civil. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, investidura em cargo de carreira. O policial civil aqui de Minas Gerais, ele tem cargo de carreira. Pessoal, ele presta o concurso público de provas de títulos e ele então assume uma carreira policial, que pode ser das mais diversas naturezas, tá? Pode ser do delegado, pode ser de escrivão, de perito, pode ser do que for, certo? Então, a investidura em cargo de carreira. Segundo, décimo, na verdade, né? Inevitabilidade da atuação, que também tem relação com a obrigatoriedade da atuação. Décimo primeiro, inafastabilidade da prestação do serviço. Décimo segundo, indeclinabilidade do dever de apuração. Não pode se recusar a apurar quando surge a notícia de um fato criminoso. Décimo terceiro, indelegabilidade da sua atribuição funcional. A Polícia Civil não pode simplesmente abrir mão da sua competência funcional de apurar, por exemplo, crimes e atos infracionais e delegar a qualquer outro órgão. Não, tem que ficar nas mãos da Polícia Civil. 14, indivisibilidade da investigação. Não vai segregá-la. 15º, a interdisciplinaridade da investigação criminal. Esse aqui é interessante, cobra em prova também. Por que eu digo que a investigação criminal da Polícia Civil é interdisciplinar? Porque ela envolve o conhecimento dos mais diversos ramos do conhecimento, não é mesmo? Do saber. Eu englobo ali pessoas que têm características de psicologia, pessoas que têm formação na área médica, pessoas que têm formação na área jurídica, pessoas, por exemplo, que devem ter formação na área de engenharia. Ou seja, a investigação da Polícia Civil ela é multidisciplinar, ou como consta aqui no princípio, interdisciplinar. Envolve ali os mais diversos campos do saber. Beleza? Uniformidade dos procedimentos policiais. E 16º, busca da eficiência na investigação criminal. Tá bom? Então esses são mais princípios específicos que são aplicáveis à Polícia Civil. Vamos praticar aqui também. Vamos lá. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julgue a proposição a seguir como certa ou errada. Vamos lá. A Polícia Civil se orienta por diversos princípios específicos, tais como autoridade, oficialidade, proporcionalidade, obrigatoriedade da atuação e parcialidade. E aí, meus bravos? Essa proposição aqui está correta ou essa proposição aqui está errada? Vamos lá, ela está errada. Por que ela está errada? Daria tudo certinho, né? Autoridade é verdade, oficialidade também, proporcionalidade também, obrigatoriedade de atuação também. Mas espera aí, parcialidade? Não. A Polícia Civil ela é regida, né, pelo princípio da imparcialidade. Não apenas e não pelo princípio da parcialidade. Beleza? Então vamos para frente. 10. Assinale a incorreta acerca dos princípios específicos da Polícia Civil nos termos da Lei Complementar 129 de 2013. Vamos lá. Qual que é a incorreta? A. Delegabilidade da atribuição funcional. B. Investidura em cargo de carreira. C. Uniformidade dos procedimentos policiais. Ou letra D. Interdisciplinaridade da investigação criminal. Qual que é incorreta? Qual que não expressa, né? Qual alternativa não expressa um dos princípios específicos que são regentes da Polícia Civil? Qual é? É a letra A. A letra A. De fato, né? A atribuição funcional da Polícia Civil, ela é indelegável e não delegável, conforme consta aqui na alternativa A. Portanto, nesse caso,
Nós temos que é uma indelegabilidade e não uma delegabilidade, tá bom? Então vamos voltar aqui a estabelecer aqui conceitos básicos da Polícia Civil para que a gente possa entender. Primeira coisa, como eu disse para vocês, a Polícia Civil ela é autônoma, não é mesmo? Então, de fato, a Polícia Civil é autônoma. E sendo autônoma, ela detém a sua autonomia. Mas autonomia em que aspecto? Autonomia administrativa e financeira, certo? Então, quando perguntarem se por acaso cair na sua prova, quais são as formas, né? Na verdade, ou melhor dizendo, em quais aspectos a Polícia Civil ela é um órgão autônomo, você vai dizer que ela tem autonomia tanto administrativa quanto autonomia financeira, tá bom? Agora, olha aqui esse parágrafo único, porque ele é importante. As atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao chefe da PCMG e tecnicamente às secretarias de Estado de Planejamento e Gestão de Fazenda, respectivamente. Beleza? Então, quando eu falo aqui da autonomia da Polícia Civil, estou falando que tem autonomia administrativa, verdade? Eu estou falando aqui que tem autonomia financeira, verdade? Mas eu estou dizendo que não tem autonomia técnica, certo? Porque, muito embora a autonomia administrativa e financeira fique, de fato, com a Polícia Civil, aqui representada pelo chefe da Polícia Civil, quando eu falo da autonomia técnica, nós temos ali uma vinculação à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e também à Secretaria de Estado de Fazenda, tá certo? Então, uma coisa não exclui a outra. De fato, a Polícia Civil é um órgão autônomo. Tem autonomia administrativa e tem autonomia financeira. Mas em relação à questão técnica, ela está vinculada diretamente, né, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e também à Secretaria de Fazenda, né, que cuida das finanças. Beleza? E quando eu estou falando aqui da função, não é mesmo, da Polícia Civil, eu estou afirmando principalmente isso que consta aqui no artigo 9º. A função, né, consiste principalmente, ou seja, principalmente, no auxílio ao sistema de justiça criminal, polícia judiciária, para a aplicação da lei penal e processual, certo? Bem como nos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Então, quando eu estou falando aqui da Polícia Civil, eu estou falando dessa função, beleza? Dessas funções. E aqui eu trouxe para vocês, olha, ler o artigo 10º. Você não tem escolha não, você tem que ler o artigo 10º obrigatoriamente, tá bom? O artigo 10º ele trata especificamente ali dessas questões da Polícia Civil. Fica como para casa para você. E vamos para mais uma questão aqui. Com referência à Polícia Judiciária, é incorreto afirmar, ou seja, errado. Letra A. Tem a seu cargo a apuração das infrações penais, as investigações criminais e o auxílio à segurança e o auxílio à justiça, perdão, no campo da aplicação da lei, além de registros e fiscalização de natureza regulamentar? B. A execução da polícia judiciária cabe aos delegados de polícia, segundo o que for ditado pela conveniência e oportunidade na realização do ato de sua atribuição em todo o Estado. C. A polícia judiciária compreende triagem e custódia de suspeitos de infrações penais. Ou D. Os delegados de polícia e seus auxiliares deverão comparecer ao local do crime para as diligências necessárias à apuração e identificação dos autores. Nessa 11, a incorreta é a letra B de bola. De fato, há questões envolvendo atividades do delegado que não são pelo juiz de conveniência e oportunidade, que são atos vinculados. Tá bom? Vamos aqui agora estabelecer a competência da Polícia Civil. Observe, a sua direção, antes de adentrarmos a competência, a direção dessa polícia vai caber, todo o Estado, né, a um delegado de polícia de carreira nos limites das circunscrições. Ou seja, quem que é o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais? Um delegado que seja um delegado de carreira, que vai ser, então, o ocupante dessa função, tá bom? Agora, quais são os símbolos institucionais da Polícia Civil? Isso cai também em prova, tá? Veja aqui comigo, quais são? O hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo. Então, esses 5 símbolos são os símbolos institucionais da Polícia Civil.
E aqui eu trouxe um acrônimozinho, né? Para vocês não errarem. Um acrônimo assim meio incomum, né? Mas pode ser que ajude. Ibralobandi. Por quê? É o hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo. Ou seja, hino, brasão, logomarca, bandeira, distintivo. Ibralobandi, né? Quase que não sai. Se isso te ajudar a lembrar bem, se não, também desenvolva seu acrônimo, mas lembrem. Hino, brasão, logomarca, bandeira e distintivo são símbolos institucionais da Polícia Civil, certo? E vamos praticar aqui. São símbolos da Polícia Civil, de acordo com a Lei Complementar 129 de 2013, exceto. O que não é símbolo da Polícia Civil aqui? A, hino, B, brasão, C, bandeira, D, carteira funcional, ou letra E, veículos oficiais aqui. Não são aqui, na verdade, né? Símbolos. Não são. Letra D, de fato, não é carteira funcional. Veículo oficial também não é, tá? Então essa questão aqui teria duas respostas. De fato, são símbolos da Polícia Civil. Hino, brasão, logomarca, bandeira e distintivo. Tá bom? Ibralobandi. A carteira funcional, conforme eu dispus aqui para vocês, né, que é a carteira de identificação do policial, ela é válida em todo o território nacional. Isso às vezes é uma pegadinha que cai em prova, tá bom? Por quê? A competência, né, o âmbito de atuação do policial civil é no âmbito do estado aqui de Minas Gerais. Porém, a sua carteira de identificação funcional ela tem validade em todo o território nacional, tá bom? Outra característica da Polícia Civil é um órgão permanente, não é transitório, não é temporário. Se cair na sua prova alguma questão falando o contrário, já saiba que está errada. É órgão permanente. E essa informação aqui é importante, ó. Polícia Civil não vai apurar infrações penais militares. Se estiver diante de crime militar, vai ser lá com a Polícia Militar, não vai ser aqui com a Polícia Civil, tá bom? Vamos para mais uma questão, vamos aqui para 13. Acerca da estrutura funcional, característica e organização da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, julgue a proposição a seguir como certa ou errada. A Polícia Civil é órgão permanente, autônomo, subordinado ao governo do Estado e exerce função de polícia judiciária. Essa 13 está certa ou essa 13 está errada? Ela está certa. Todas as informações aqui são verdadeiras. Permanente, autônomo, subordinado ao governo do Estado e tem função de polícia judiciária. Portanto, está correta. Agora, quem vai ser o chefe da Polícia Civil? Nós falamos aqui nessa aula que a Polícia Civil é chefiada, ela é comandada por um delegado, certo? E quem pode ser, então, o chefe da Polícia Civil? Delegados de carreira. Mas basta ser um delegado de carreira? Não. Tem que estar no estágio final da carreira, tá bom? Não pode ser um delegado iniciante. E que tenha, no mínimo, 20 anos de efetivo exercício policial. Um delegado de carreira com 20 anos de efetivo exercício policial está apto, então, a ser o chefe da Polícia Civil, que é nomeado livremente pelo governador do Estado, certo? Como eu disse para vocês, é um cargo de livre nomeação. E vamos para mais uma questão aqui. Assinale a alternativa que elenca os requisitos necessários para que um delegado de polícia seja elegível para a função de chefe da Polícia Civil. Letra A. Estágio final de carreira e 15 anos de efetivo exercício da função policial. Letra B. Estágio final de carreira, 20 anos de efetivo exercício da função policial e inexistência de processo administrativo em seu histórico funcional. C. Estágio final de carreira e 20 anos de efetivo exercício da função policial. D. Estágio intermediário de carreira e 15 anos de efetivo exercício da função policial. Qual que é a correta aqui nessa 14? É a letra C de casa, estágio final de carreira e 20 anos de efetivo exercício da função policial. Então, meus bravos, era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos nas próximas aulas.